Mas agora, vamos falar um pouquinho das outras 5 extinções que abalaram o planeta Terra. A primeira extinção em massa é conhecida como a extinção do Ordoviciano Siluriano. Ela aconteceu há aproximadamente 440 milhões de anos atrás. Ocorreu no final do período Ordoviciano, quando a vida estava predominantemente confinada nos oceanos. Organismos como os corais e os braquiópodes dominavam os mares rasos. Uma mudança climática abrupta, possivelmente desencadeada pela formação dos Montes Apalaches, levou a um período de glaciação massiva. A queda dos níveis do mar e a perda de habitats marinhos resultaram na extinção de aproximadamente 85% das espécies. De forma alternativa, existem outras teorias que sugerem que foi a dissolução de metais tóxicos ou um surto de raios gama também pode ter contribuído para essa grande catástrofe. A outra grande extinção em massa da Terra é conhecida como a do Devoniano Tardio, que aconteceu há 365 milhões de anos atrás. Conhecido como a Idade dos Peixes, o período Devoniano viu a diversificação de muitas espécies marinhas. No entanto, a evolução das plantas vasculares, como árvores e flores, alterou drasticamente os ecossistemas terrestres e marinhos. A formação de solos ricos em nutrientes levou à proliferação de algas nos oceanos, criando assim zonas mortas, onde o oxigênio era escasso. Essa anoxia marinha resultou na extinção de cerca de 75% das espécies. Alguns cientistas, no entanto, atribuem essa extinção a erupções vulcânicas que também podem ter reduzido os níveis de oxigênio nos oceanos. Uma outra grande extinção em massa que abateu sobre a Terra foi a do Permiano-Triássico, que ocorreu aí há cerca de 253 milhões de anos atrás. O evento de extinção do Permiano-Triássico frequentemente é chamado da Grande Morte ou da Grande Mortandade. Acredita-se que uma intensa atividade vulcânica na região que hoje é a Sibéria liberou enormes quantidades de dióxido de carbono, causando um efeito estufa descontrolado. Isso resultou em mudanças climáticas severas, elevação do nível do mar e acidificação dos oceanos. Foi o mais devastador de todos. Eliminou cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Uma outra grande extinção que ocorreu na Terra foi a conhecida como a extinção do Triássico-Jurássico. Extinção que ocorreu ali há cerca de 201 milhões de anos atrás. Durante o período Triássico, a vida terrestre e marinha estava florescendo com o surgimento dos primeiros dinossauros. No entanto, uma série de erupções vulcânicas massivas, possivelmente na região que hoje é o Atlântico, liberou grandes quantidades de dióxido de carbono. Isso desencadeou mudanças climáticas drásticas, aumentou o nível do mar e aumentou a acidificação dos oceanos, resultando na extinção de cerca de 80% das espécies. Existem teorias alternativas para explicar essa extinção também, que seria o aumento dos níveis de dióxido de carbono, que pode ter liberado metano, que ficou preso hoje, sabe aonde? Nos permafrostes, exacerbando assim ainda mais as condições climáticas adversas. Chegamos agora na extinção mais conhecida de todos, que é a extinção do Cretáceo Paleogênio, que aconteceu quando? Há 66 milhões de anos atrás. Também conhecida dentro da geologia como extinção KPG, marcou o fim dos dinossauros não avianos. Um asteroide de aproximadamente 13 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região onde hoje é a península de Yucatán, no México, criando a famosa cratera de Chicxulub. O impacto gerou incêndios massivos, tsunamis e um inverno de impacto prolongado, onde a poeira e os detritos bloquearam a luz solar, interrompendo a fotossíntese e colapsando as cadeias alimentares. Cerca de 75% das espécies foram extintas, mas algumas linhagens, como as aves e mamíferos, sobreviveram e diversificaram-se posteriormente. Permitiu que os mamíferos tomassem conta da Terra e permitiu também que hoje o ser humano estivesse aqui.